Náutico é time de primeiro tempo. Segundo tempo, o Hélio vai ter que fazer mágica. Né? Ficou muito clara a qualidade de Vinícius, que é o que a gente já vinha falando aqui. Vinícius e Paulo Sérgio bem, quando tiver entre os 8, vai dar trabalho e é o melhor ataque da Série C. Mas o time cansa, leva sufoco e ficou claro que má administração do futebol, pré-temporada jogada no lixo e o time está se ressentindo. Hélio, quando dá intensidade demais, machuca jogador. Quando não consegue trabalhar com a intensidade, o time cansa segundo tempo. Ou seja, ele vai ter que tirar o coelho da cartola. E o futebol hoje, principalmente Série C, Série D, é força física, né? Série B tem também essa intensidade, só que é um pouco mais qualificado, técnico, refinado. E se você não tiver nos cascos, como a gente diz no futebol, né? Você não vai aguentar o ritmo. Então foi o que aconteceu com o Náutico. Fez um primeiro tempo excelente, né? Com intensidade lá em cima, mas acabou no segundo tempo cedendo. Agora, para mim, a esperança está no nível das outras equipes. O nível é muito baixo. Então, isso é o que dá alento ao Náutico e esperança que com 3 contratações aí, quando abrir a janela, o Náutico possa entrar muito forte na fase final. Veja, mesmo com um elenco limitado, Hélio dos Anjos agora, ele tira leite de pedra. Isso aí, para mim, é fato. Ele é o diferencial. Assim como foi contra o Ipiranga lá dentro, o Náutico agora faz um primeiro tempo muito bom e quando volta no segundo tempo, o jogo se inverte. A defesa do Náutico realmente é preocupante, tá? Então, para mim, Alexandre, o que fica claro é o seguinte: a esperança é que os adversários são muito abaixo, não tem ninguém muito acima, é muito nivelado por baixo a competição. O Náutico pode fazer 3 a 4 contratações que venham para jogar, principalmente no setor defensivo do Náutico, que ainda é muito frágil. Mas o que traz segurança é que você tem um treinador no banco que tem boa leitura de jogo, faz boas modificações e tem tirado o máximo da equipe do Náutico. Eu já falei aqui, complicado você treinar um time, você trabalhar num time que não pode treinar. Então como é que você cobra do treinador se ele não pode treinar? Ele vai se basear em quê para poder ter resultado? E a sorte que é o Hélio, que conhece o clube. Se fosse outro, o Náutico não daria resultado como está dando, não. Ele não pode treinar porque os jogadores vão se contundir. Isso. Se ele não treina, cansa no segundo tempo. Agora eu vou fazer uma ressalva sobre a zaga, que é uma pergunta para nós 3. A zaga no segundo tempo, ela é preocupante ou porque o time cansou e não conseguiu encaixar a marcação? Duelos individuais não passa confiança. Não. Então, nos duelos individuais, você não passar confiança é preocupante. Mas pelo alto ela tem respondido. E segundo, na hora de iniciar o jogo também o nível é baixo. Então, precisa ir para os volantes e os zagueiros não participam praticamente dessa armação do jogo. Mas, mais uma vez, eu não vejo nenhuma equipe na Série C assim, com raríssima, pode falar o Londrina, mas também não é muito acima. Então, veja, não tem muitas equipes acima do Náutico. Vai fazer diferença essa janela que vai vir aí e vai fazer a diferença o comando que o Náutico está sendo trilhado. Eu tinha falado para você que eu não via time melhor que o Náutico. E o Náutico bem preparado entre os 8, com a torcida, principalmente com o ataque, com o Paulo Sérgio bem preparado, querendo jogar, e o Vinícius, quando ele tem fôlego, ele desequilibra. Completa. E ele é importante para o time, liderança, confiança, apertou o jogo, a bola vai nele. Só tem 2 jogadores jogando no Náutico hoje que para mim é unanimidade, Vinícius e Muriel. E fazia tempo que o Náutico não tinha goleiro, né, Alexandre? Nessa janela, a gente acredita que vai vir o meia, que é um ponto falho do Náutico. Quem está tendo que criar é Vinícius. Então por isso ele não está fazendo gol, ele está tendo que sair para criar. E para trazer aquela tranquilidade, rodar a bola, tocar e sair, quer dizer... E por isso que no segundo tempo também ele cansou, né, o Vinícius, porque ele arrastando muito a bola, indo buscar jogo. Tem força para chutar. Esse time do Sul, principalmente do interior, tem muita força. Tem. Né? Os caras são grandes, são tudo. Então assim, e Vinícius não é para estar na intensidade os 2 tempos. Daqui a pouco eu perco o cara machucado de novo. Verdade. Paulo Sérgio, quando está jogando, ele vem buscar a bola no meio campo. Isso. Ele é um centroavante, mas ele vai buscar a bola no meio. O que é que ele está dizendo? A bola não chega. Então eu preciso ir lá criar. Então veja, Vinícius e Paulo Sérgio, que deveriam jogadores que estão preparados para fazer gol, eles estão tendo que sair da área quando o Paulo Sérgio está jogando e Vinícius, porque o meio campo não está funcionando em termos de criatividade. Os volantes até estão saindo e já estão saindo como surpresa bem, mas o meia que não tem. Patrick Alain não é meia, ele é um terceiro volante, mas ele tem que fazer esse papel. Esse é o segredo que o Léo vai tentar, porque o pessoal não vai poder voltar tanto. Se volta, não cria para fazer.
E quando a bola tá na frente, não tem um finalizador. Para mim, Mezengue é um cara que depende muito da bola chegar no fundo. Porque o lateral e na linha de fundo. Tem que chegar no fundo, é a característica dele. Ele não tá fugindo, ele sempre jogou assim. Bola na área, ele é bom de cabeça. Então, o Náutico tem que ser um time. É aquele cara que faz o gol de primeira, né? De um toque na bola. É a característica dele. E ele briga com o zagueiro. E não tem o que dizer em termos de esforço, né? Não, batalhador. Mas eu não gosto da bola dele, não. Ele é um treinador que entende o que a gente tá entendendo, que o Náutico é grande para a Série C. Ele é um treinador que joga para ganhar. Para ganhar, eu forço. No que eu forço, se eu não tenho uma preparação física já adequada... Estoura. Yes. Aí quando reclamaram, ele teve que recuar um pouco. E recuou até para compor o time. Quando recua, o segundo tempo, não aguenta. E quando pegar, tipo, Londrina, eu assisti o jogo Londrina e Caxias, cara, muita força física. Todos os dois lados. Uma intensidade muito alta. Os caras já são grandes. Eu acho que o jogo foi 3-3. Veja como está a situação de Hélio. Ele sustentou Vinícius até o final, cara. Sustentou Vinícius até o final. Vinícius está voltando. Vinícius está voltando de lesão. Agora há pouco. Mas não tem quem botar. Não, se ele tem um banco, ele tinha preservado o Vinícius mais. Mas veja como está a situação dele. Ele está assumindo um risco de lesionar o melhor jogador do Náutico, porque ele precisa da vitória. E se o Náutico não tiver a consciência de ir buscar no mercado 3 ou 4 peças, vai ficar no mata-mata. Que eu acho, Renato, que a única solução para o Náutico é dar essas peças a Hélio para que ele possa fazer algum tipo de rodízio. Eu acho que as 3 próximas partidas do Náutico, ele tem condições de fazer pelo menos 6 pontos. Porque ele pega Tombense, Floresta e Figueirense. E o Tombense é lá, né? Tombense lá, Floresta em casa e Figueirense lá. Mas mesmo assim, são 3 jogos que o Náutico pode fazer 6 pontos. Não, e o Tombense toda vez, o Tombense não ganha do Náutico. O Náutico quando joga lá ainda joga bem. Você pode ver que o Náutico mesmo jogando mal, é difícil ele perder. Saiu uns números aí dizendo que Hélio dos Anjos tinha 30% de aproveitamento no Náutico. Só que quando a gente vai observar os números, Alexandre e Renato, ele tem 5 derrotas pelo Náutico. Mas olha as 5. 2 para o Bahia, que a gente tem que avaliar. 2 para o São Paulo, 2 para o São Paulo, 1 para o Bahia e 1 para a Ponte Preta, que é um time que briga com o Náutico em termos forte de camisa. Então veja, Hélio não perdeu partidas que você dizia tinha que ganhar de todo jeito. Exatamente. Então, se olhar só para número... Uma coisa que anima... É o seguinte, jogos que o Náutico entra que tem que ganhar, tirando os 2 jogos de São Paulo, que isso me aborreci muito, Hélio ganha. Não vamos botar só Hélio não, porque é o conjunto, né? Ele é o comandante, é um dos principais responsáveis, na minha opinião, mas o Náutico ganha. O que foi uma surpresa que eu não esperava perder era da Ponte Preta. Talvez não ganhar, mas... né? Pontuar. Mas o resto está no script. E eu concordo com aqui o seu comentário. Nesses 3 jogos, o Náutico faz de 4 a 6 pontos. Eu acho que faz 6. André Botelho, esse zagueiro barbudo é horrível. O segundo volante de cabelo pintado é uma piada. Também a turma hoje tá aí, meu irmão. Rapaz, os caras estão mais críticos do que eu. Paulo Sérgio volta? Ele vai voltar. Mas volta e lesiona de novo ou volta e... Não, eu acho que estão preservando. Torcedor. Esse cara vive se contundindo. Esse cara é problemático, mas ele, dentro do contexto Série C, ele é um dos melhores. Faz o gol, né? Eu só não sei se podemos contar com ele. Esse é o Paulo Sérgio. Eu não sei, e é por isso que no programa passado já disse, fala com o cara olho no olho. Eu não sei se posso contar com ele. Com o Vinícius eu já vi que posso. Enquanto ele aguenta, ele corre e resolve. Paulo Sérgio vai fazer isso? E isso tem que vir da diretoria, essa cobrança. Não adianta só o Hélio chegar e cobrar. Tem que partir da diretoria. Eu fui jogador e eu sei. Tinha hora que a diretoria chegava no cara e falava: e aí, tu vai querer ou não? O treinador pediu pra te tirar. Eu quero te dar uma volta de confiança, mas tu vai querer ou não? E o cara tem que dar o resultado. E é interessante a questão de perfil, né? Se você fizer um retrato do último ano, com Alan Al e com Marquinhos Santos, ele sempre demonstrava essa repetição de má conduta, seja de expulsão por aquele gesto obsceno que ele fez, e agora foi no comando de Hélio, o último que ele foi expulso. A pergunta é, ele vai permanecer fazendo isso, que já é uma ação reiterada dele, mesmo no comando de Hélio, porque assim, Paulo Sérgio pode ser importante como foi, eu concordo com você. É ele, Vinícius, Muriel e o resto.
Porém, ele vai querer, como o Renato está falando aqui, ou ele vai voltar e ser expulso de novo por alguma coisa, ou ele vai lesionar. O Náutico vai contar com ele até o final? Essa é a minha dúvida. Então vocês estão me perguntando, eu vou fazer uma pergunta melhor. Eu vou fazer para ele. Paulo Sérgio, é o seguinte, irmão. Se tu quiser, tu tá convidado para vir pro programa aqui para dizer o torcedor do Náutico. Tu vai querer jogar, porque o Náutico vai precisar de você. Entre os 8. E ele tá contando com isso. Tu vai querer resolver, tu e Vinícius na frente, ou tu vai ficar nesse somebody love? É uma pergunta aí que tu tem que responder, meu irmão. Entendeu? Porque senão não vai dar samba. Se Vinícius não tivesse jogado, vocês acham que o Náutico ganhava ou não? Não. Também não. Então não é Mezenga que ia resolver. Torcedor, aí o Idor quer me enrolar, não vai conseguir Mas nunca. não ia resolver porque a bola não chega no fundo. Justamente, eu já ia dizer, tem os laterais pra chegar no fundo, Quem tem tá um meia pra cruzando a bola pifar na área é ele. Vinícius. O que é que Vinícius fez? A Oxe, bola ele- chegou nele ou ele ia buscar? Ele ia buscar. Porque ele tem qualidade. Justamente, sim, mas aí Mezenga não tem. chega no segundo tempo, o que é que o Vinícius faz? Cansa. E o Náutico declina. Sim, e se tivesse um meia que deixasse a bola pra Vinícius lá na frente? Vou fazer diferente, e aí vou fazer um comparativo. Mas deixa eu dizer uma com o coisa, Patrick se fosse Luiz Paulo e Arnaldo, Mezenga fazia gol. Tô te falando. Goulart. Não sei. Luiz Paulo chega no fundo. Não, os dois chegam. Ele chega no fundo Os e dois Arnaldo chegam. cruza. Os dois chegam.